E aí galera do canal Gearbox Studio, beleza? Chuang trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Gente, hoje com o apoio da Elegoo, eu venho trazer um vídeo pra gente falar de resina, tá? Eles mandaram pra mim essa resina aqui 8K, tá? Resina 8K. E aí eu resolvi fazer o que? Gente, vou fazer um vídeo, eu acho que muita gente tem dúvida em relação a isso, para entender se realmente tem diferença a resina standard e a resina 8K. Tem vários vídeos aí já na internet, né, que tenta mostrar um pouquinho, né, as comparações, né, os comparativos entre a impressão de uma e de outra, mas eu comecei a pensar assim, como que a gente faz um teste realmente que a gente consiga levar isso meio que ao extremo, assim, né? Um teste mais, vamos dizer assim, que a gente consiga perceber um pouco melhor, porque realmente a diferença é pequena, tá? Mas tem diferença sim, tá? Eu posso dizer, já de cara, assim, antes mesmo da gente começar a testar aqui, que para peças grandes realmente não vai fazer muita diferença. Você usar, por exemplo, vamos supor aqui, uma estátua aqui, né? Uma estátua desse tamanho aqui, você realmente não vai fazer muita diferença. Vai ter algumas diferenças em alguns detalhes, né? Algumas texturas que são menores. Então, assim, nesse sentido pode ser que tenha um pouco de diferença. Onde a gente vai perceber um pouco mais de diferença, tá? E que eu creio que para muita gente é importante, é para o pessoal de miniatura, tá? Para quem imprime, por exemplo, eu separei aqui algumas peças, essas daqui, por exemplo, isso daqui é uma figura da Lute, né? Uma figura em escala de 75 milímetros, tá bom? Aqui ainda acho que ok, né? Vai ter algumas situações que a gente vai perceber um pouquinho mais da diferença da questão da textura e algumas menos. Mas eu falo que, gente, quando a gente parte para esse tipo de miniatura aqui, vou ver bem pertinho aqui, ó. Gente, miniatura de 32 milímetros, tá? Essa daqui realmente a gente precisa ter a melhor definição possível. Como que a gente vai conseguir também entender isso? Gente, não adianta vocês pegarem uma impressora que não seja, né, que tenha uma resolução menor do que isso para tentar fazer isso, porque não faz muito sentido, né? Uma impressora 4K, uma impressora 6K ainda vai, mas uma 4K você não vai conseguir ter muita diferença nisso, tá bom? Agora, a partir de 8K para cima, né, você vai começar a conseguir extrair a melhor definição que ela consegue te entregar. Então, a gente pode fazer o quê? Como que a gente vai fazer esse teste, tá? Isso foi uma coisa que eu pensei e que eu não vi as pessoas fazerem, tá? Então eu vou fazer dessa forma. O que eu vou fazer? Como que funciona a modelagem dessas esculturas, né? O pessoal costuma modelar geralmente 75 milímetros ou 32 milímetros, né? E aí cada uma delas, né, elas já são testadas, né, a questão da textura, dos detalhes, para que elas sejam impressas nesse tamanho. Né? Não é recomendável, por exemplo, você pegar uma de 75 milímetros e reduzir, né? Da mesma forma que não é recomendável você pegar uma de 32 e aumentar, porque senão você vai aumentar demais a textura. Só que a gente quer hoje testar o que? Resolução e nível de detalhamento, o quanto que a resina consegue aguentar e trazer esses detalhes. Então o que a gente vai tentar aqui, e eu vou testar, tá? É o que? Eu vou pegar uma figura que é muito detalhada, que a gente tem alguns pontos que tem alguns detalhes, né? Provavelmente eu vou pegar alguma miniatura ali da Lute, que eles têm algumas figuras ali, tem algumas figuras free, né? Que eu posso deixar o link aí para vocês baixarem também. Não tenho apoio deles, tá? É só porque é uma figura que realmente traz bastante detalhe, né? E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar
e vou focar em alguns pontos principais da peça que tenham um nível de detalhe e vou reduzir, tá? Então eu vou fazer isso, de repente eu vou pegar essa de 75 milímetros, vou reduzir ela em 70%, né? Vou reduzir 30% primeiro, né, para ficar com 70% e reduzir mais um pouquinho. E isso eu vou fazer com as duas resinas, tanto com a Standard como com a 8K. E aí a gente vai depois fazer um comparativo para entender até onde que ele conseguiu segurar a textura, né? E aí para isso eu vou usar a minha impressora Elegoo Saturn 3 Ultra, né? Que ela é 12K, ela consegue imprimir a 18 micron, né? de resolução, né? E aí a gente vai ver se realmente tem diferença. Beleza? Agora vamos parar de falar aqui, que essa parte teórica é muito chata. Vamos na prática para ver se dá certo. Bom, pessoal, como eu havia falado, eu estou aqui no site da Lute Studios, tá? Gente, tem bastante modelo gratuito na internet. Vocês têm vários estúdios aí que geralmente eles disponibilizam alguns modelos free, né? E da mesma forma acontece aqui na Lute. Eles têm alguns arquivos aqui de graça, no caso são esses 7, né? Nas escalas tanto de 32 como de 75 milímetros. E aí, eu optei por esse daqui, ó. Eu achei que ele tem bastante detalhe, esse chama Adventure Sci-Fi, tá? Ele é gratuito, só fazer o resgate dele lá no site, né? E aí eu achei que ele tem bastante detalhe pra gente prestar atenção. Eu já baixei ele aqui, bora abrir ele no fatiador. Fechar aqui. E aí vamos adicionar. Vou colocar o não suportado porque eu vou fazer o suporte dos 3 tamanhos. Eu vou colocar 3 tamanhos para a gente ver a diferença entre eles, tá? Então eu vou colocar primeiro o de 75 milímetros. Ó. Deixa eu rotacionar ele um pouquinho aqui para mostrar para vocês o nível de detalhes, tá? Ó, tem muito botãozinho, tem textura aqui da roupa, tem os dentes, ó, tem umas partes aqui, ó, com os botões, umas texturas de umas grades, né? Aqui a guitarra, tá? Isso daqui, lembrando que é uma figura que já é pequena. Um dos pontos que eu vou olhar bastante é aqui, ó, tá? Tá vendo? Ele tem como se fosse uma corda, né? Com uma estátua e uma lua, tá vendo? É um planeta, né? E uma lua. Isso daqui, gente, na hora que eu reduzir, provavelmente vai perder bastante coisa em uma e outra, tá? Então, bora ver se a gente consegue ver a diferença nisso daqui, ó, tá vendo? Textura de costura, dos botões aqui da calça, né? Aqui, ó, dos controles, tem bastante coisa pra gente olhar, tá bom? Então, eu vou suportar o arquivo, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou primeiro colocar uma angulação melhor. A gente sempre coloca o que a gente quer preservar mais, né, de detalhe, sempre virado mais para cima, né? E onde a gente não se preocupa tanto em ter algumas marcas, né? Ele fica geralmente mais atrás do personagem, tá bom? Então é assim que eu costumo fazer. A gente inclina um pouquinho a peça aqui, creio que aqui já tá bom, né? Eu vou movimentar, trazer para cá um pouco, suspender um pouquinho a peça, né? E aí, gente, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar essa peça, né? Eu vou duplicar 2 vezes, tá bom? Ó. Vou trazer aqui pro lado, tá? Duplicar 2 vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescalonar, tá bom? Essa aqui é a peça original, a gente vai vir com essa daqui. Eu vou reduzir a escala para 70% aqui, ó. Então se eu jogar só 70, ele já vai diminuir proporcionalmente,
tá bom? Vamos ver aqui como foi. Aí, 70%, né? E esse daqui eu vou diminuir mais ainda, vou jogar ele para, vamos ver aqui, 40%, será que é bem pequeno, hein? Caramba, eu acho que foi muito, vamos jogar aqui 50%, eu acho que tá bom, tá? Gente, olha a diferença, tá bom? E aí aqui, por enquanto, na modelagem a gente consegue ver, né, que os detalhes, mesmo esse daqui de 50%, claro, aqui no arquivo digital ainda vai se preservar, mas e no impresso, né? Vou fatiar aqui, né, vou suportar essas peças e vou colocar para imprimir nas duas resinas e a gente faz o comparativo. Bom, tá aqui montada a mesa, né? Eu vou agora fatiar para os dois, com as duas resinas, tá? Aí eu vou fatiar aqui para a resina 8K e vou fatiar para a resina Standard. Tá o pendrive aqui. Aqui é resina 8K Standard. Bom, pessoal, vocês viram aí que eu fiz a impressão, né, do modelo nas três escalas aí, 75, 50 e 32 milímetros, tá? É aproximado, tá bom? Porque eu só redimensionei ali, mas a gente já consegue chegar no que eu gostaria de testar, tá certo? Eu vou tentar não ser muito, tentar não me estender muito aqui nesse vídeo, para não ser um vídeo muito chato, mas mostrar para vocês quais as conclusões que a gente chega aqui, tá bom? Então, eu fotografei essas fotos aqui e a gente só consegue visualizar realmente essas diferenças numa qualidade assim muito alta, né, de imagem. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para o Photoshop, né, as fotos, tá bom? Elas foram tiradas em macro. Usei aqui, eu estou usando 1200 dpi de resolução para a gente poder enxergar bem os detalhes das fotos, tá bom? E aí eu vou tentar achar alguns pontos que mostrem aqui realmente se tem diferença ou não, tá? Então, primeiramente a gente tem aqui o modelo 3D, né, de referência, para a gente poder olhar alguns detalhes aqui, né? A gente tem aqui, sempre no centro, a resina, a peça impressa em resina 8K, tá, da Elegoo, e aqui, né, uma resina aleatória que eu peguei, tá, Standard, beleza? Vamos lá. Então a gente começa a olhar, o que eu quero olhar aqui? Principalmente os detalhes, tá bom? Detalhes do que, né? A gente pode vir para cá, vou dar um zoom nessa imagem. Então eu tenho alguns detalhes que a gente pode começar por onde, ó, por aquele planetinha aqui, a Lua, né? Então aqui na Lua, os botões da camisa, né, da calça, esses trilhos aqui da alça da mochila, né, o logo da Lute, esses parafusos nesse bastão, né, que ele carrega aqui do lado. O que a gente consegue olhar aqui? Vamos ver um comparativo, né? Então eu vou dar um zoom. Primeira coisa que vocês já conseguem perceber é a cor da resina, né? É uma cor que ajuda bastante, né, na questão do contraste. É uma resina essa daqui, né, a da Elegoo, a gente consegue ver que ela tem um contraste muito mais bonito, né,
do que essa daqui, né, que é um cinza mais clarinho, e que a gente realmente consegue perceber mais os detalhes, mas a gente quer entender de resolução, né? Como eu havia falado, em 75mm talvez a gente não percebesse tanto assim as diferenças, né? Mas eu estava um pouco enganado, porque realmente, assim, aqui já apresenta algumas coisas, tá? Coisas pequenas, mas que dá pra gente, né, perceber uma certa diferença, tá? Então eu já começo aqui pela textura da resina mesmo. A gente consegue ver que aqui tem uma textura muito mais acetinada, né? Ó, dá pra ver que o rosto dele tá mais liso. Essas impressões foram todas feitas em camada 0.02, tá? Em ambas as impressões. Então, aqui a gente vê que a textura, por exemplo, essa textura da toalha aqui, ela ainda tá se mantendo aqui, ok? Né? Mas a gente consegue ver, por exemplo, que a definição aqui, ó, nesse zíper da camisa é um pouco melhor do que a definição daqui, ó, tá? A gente já consegue ver um pouquinho mais, aqui ele mais definido, né, a qualidade, e aqui um pouco menos, tá? Da mesma forma, a gente já consegue ver, por exemplo, aqui, ó, nessa lua, olha só a lua aqui impressa na resina 8K e na resina Standard, né? Olha só aqui como aquelas crateras, as craterinhas aqui, dá para ver muito bem definido, né? E aqui a gente já vê um pouco menos de definição, tá? Fora isso, eu acho que esses daqui foram os detalhes mais chamativos. E vocês podem ver aqui, ó, aqui na resina, essa resina é mais acetinada e aqui é menos, né? Eu vou colocar aqui outras vistas, tá? Pra gente ver o comparativo. Então a gente tem a vista do lado esquerdo, né? Eu vou trocar aqui, ó, pra gente poder também ver, tá? Ali alguns detalhes, né? A gente vai ver que tem muita coisa que ainda tá bom, ó, a mesma coisa, a gente vai olhar aqui o planetinha, aqui tá mais definido, e aqui aparecem as crateras, mas está um pouco menos, né? Nas questões aqui, ó, dos botões, ó, esse botão aqui desse controlezinho também está um pouco menos definido que aqui na resina 8K, ó, tá? Ainda aparece muito bem nas duas peças, tá? Então eu posso dizer que para uma peça de 75mm, realmente talvez não faça tanta diferença assim, tá bom? Então, eu vou passar um pouco mais rápido para que a gente não se estenda tanto no que a gente não é tão importante. Então eu tenho aqui as outras vistas, tá? Das costas também. Deixa eu colocar aqui em 75mm, né? Aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui, ó, nesse fecho dessa bolsa, a gente vê que, ó, tem uns traços aqui um pouco mais definidos do que aqui, ó, tá? Isso tudo, gente, a gente tá falando de uma peça de 75mm, uma peça bem pequena, mas que, para quem gosta de pintar miniatura, isso faz diferença sim, tá bom? Olha só essa parte aqui de trás, ó, como saiu definida esses vincos aqui, ó, dessa parte, e aqui já saiu um pouco menos, tá vendo? Tá bom? Então aqui na 75 eu posso dizer que, vamos dizer que assim, não faz tanta diferença, mas dá para ver alguma diferença, ok? Eu vou partir já para a figura de 50mm, tá bom? Então vou abrir aqui, ó, 50mm. Deixa eu ver aqui, 50mm frente, né? Eu vou colocar aqui a vista da frente, beleza? E a gente vai olhar esses mesmos pontos, tá bom? Vamos ver aqui se tá tudo certinho, tá? Então, ó, vamos dar um zoom. Vocês podem ver que a figura já tá menor, né? Comparado à anterior, vou colocar aqui, ó, a anterior é essa aqui, essa já tá menor, né? E aí vamos olhar aqueles mesmos detalhes, tá? Olha, aqui ainda, o que a gente consegue ver, né? Na resina 8K ainda se preserva aqui esse planetinha, né? As crateras,
a gente continua vendo a diferença na textura, né? Ó, aqui muito mais acetinado, que aqui é uma textura um pouco mais porosa, né? Dá para ver aqui, por exemplo, nos botões, né? A gente consegue ver aqui tá uma definição boa, aqui também ainda tá, aqui já tá um pouco menos, ó, né? A gente já não consegue ver alguns detalhezinhos aqui dos botões da calça, né? Deixa eu ver onde mais aqui a gente consegue ver alguns detalhes. Vamos lá. A gente pode olhar aqui em cima também, ó, nessa, como se fosse uma navinha, né? A gente vê que aqui, ó, não tá tão definido também, né, essa parte aqui desse vão, como tá aqui, ó, os cantos muito bem retos, né, muito retos. Essas resinas foram todas calibradas, né, de forma correta, né? Foram feitos os testes de exposição. Então, eu fiz assim de uma forma para que a gente pudesse ver muito bem mesmo, tá? Todos os detalhes. Aqui, ó, nesse fecho da alça da mochila também dá para ver, ó, olha só como tá muito bem definido aqui, e aqui a gente já não consegue ver tão bem, ó, aqui parece ser um pouco, ela tá um pouco mais rente, né? Então, o que acontece? Essas figuras, elas não, né, originalmente ela é uma figura de 75 milímetros, ela não é para ser feito isso que eu fiz, que é fazer uma redução, tá certo? Então, eu vou mudar aqui algumas vistas, né, pra gente poder enxergar, ó. A gente consegue ver, por exemplo, que aqui, ó, o planetinha ainda dá para ver muito bem a cratera, né? Enquanto aqui já praticamente não dá para enxergar mais, tá? Aqui, ó, que é uma pecinha como se fosse uma pirâmidezinha nesse globo, que aqui também não tá até o final. Aqui a gente já consegue ver que ela é mais alta, que é o tamanho correto, tá? Ó, bem aqui eu vou ver se eu consigo circular aqui para vocês, né? Deixa eu colocar uma camada aqui. Então, aqui, trocar a cor. Então aqui, ó, eu tô falando disso aqui, tá? A gente consegue ver um triângulo muito bem definido aqui, enquanto aqui, ó, já não tá tão bem definido, tá? São pequenos detalhes, gente, que para quem vai imprimir, de novo, né? Imprimir miniatura faz diferença, tá? Na hora de conseguir assim, um realce na textura de pintura, a textura é o mais importante, né? Então a gente precisa que os detalhes estejam todos ali para que os vincos, né, os recessos estejam bem definidos para que possa ser, para que apareça na pintura, né? Tá bom? Então, aqui a gente ainda consegue ver, mas já perde um pouco mais de detalhe. Aqui ficou um pouco sujo, mas dá pra ver aqui nessa textura aqui, ó, do tênis dele, que aqui ó, tá muito mais bem definido do que no outro tênis, tá? Aqui já tá bem menos também, né? Partir para uma outra vista, a vista aqui das costas. Vou apagar essa camadinha aqui que eu fiz os desenhos, né? Então, ó, outra área aqui que eu posso mostrar para vocês. Vou fazer aqui mais uma nova camada, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, aqui e aqui. Olha só, praticamente, né, desapareceu aqui o detalhe aqui da parte de cima, né? Aqui é a mesma coisa, ó, nos fechos a gente vê menos detalhe aqui no vinco, tá certo? Aqui, ó, as texturas desse Y tá um pouco mais raso do que aqui, ó, né?
Então a gente consegue circular vários pontos. Olha só o recesso que está aqui e esse recesso aqui, ó, é bem mais raso, né? Isso tudo na hora de imprimir, quando a gente tem textura muito rasa, ela não consegue trazer contraste, né, na pintura. Então, novamente aqui, ó, a gente consegue ver como está bem definido nessa parte nem tanto. Tá? E agora, gente, eu vou partir. Eu não quero ser muito me estender muito nesse vídeo, mas a gente vai pro finalzão aqui mesmo, figura de 32 mm para a gente ver, tirar a prova mesmo se tem ou não tem diferença, tá bom? Aqui já vou até criar uma camada nova para eu poder circular o que a gente vai olhar, tá? Podem ver que em comparação com a de 75 mm, vou abrir aqui, ó, essa aqui é de 75, vou colocar de frente. Ó, tá? Bem menor, né? E aí a gente vai dar um zoom para entender aqueles detalhes, tá? Então vamos lá, ó. Vou começar. Ah, tem uma coisa, tá? Uma coisa que eu não comentei. A resina 8K da Elegoo, ela é mais resistente, tá bom? Ela, diferente da Standard, né? Ela falha menos, né? É mais seguro de você remover os suportes porque ela é um pouco mais resistente do que a resina Standard. Tanto que aqui, ó, na peça menor, como eu havia falado, né, que não é para fazer redução, porque essas peças são modeladas de uma forma que ela tenha uma resistência, né, nos encaixes, as peças, para que não fiquem muito finas e elas quebrem, né? Como foi reduzido demais aqui, ó, aqui a navinha permaneceu e aqui, na hora de remover o suporte, quebrou, tá? Isso acontece com resina standard, que costuma ser um pouco mais frágil, né? Ela trinca mais fácil, né? Então é uma coisa que costuma acontecer, tá? Então essa é uma outra propriedade que a resina da Elegoo aqui, ela não chega a ser uma resina ABS, mas ela tem uma definição melhor e ela tem um pouco mais de resistência, tá bom? E a gente consegue olhar o que, né? Olha só aqui, ó. A textura aqui nessa toalha aqui tá muito mais definida do que a textura daqui, né? Da camisa, tá? Ó, a definição desse fecho aqui, ó, a gente ainda consegue ver aqui alguns vincos, ó, tá? Coisa que a gente não enxerga mais aqui, ó, tá? Aqui já não dá pra ver mais, aqui praticamente ficou liso, tá bom? O logo da Lute aqui ainda dá pra ver muito bem, né? Enquanto aqui praticamente desapareceu. Ele dá pra ver, mas é muito rasinho também, tá? Aqui esses parafusos do TACAP, né, desse bastão aqui, ó. Esses parafusos estão praticamente rasos. Olha só aqui. Aqui a gente consegue ver o contraste ainda e dá pra ver que eles estão, né, ó, tá bem definido, né? Então a gente consegue ver aqui a silhueta. Eles estão bem definidos, tá certo? Outra coisa, aquela bolinha, isso daqui, gente, tá com mais ou menos 1 ou 2 milímetros de largura, tá? Aqui a gente ainda consegue ver, né, os detalhes, enquanto aqui, ó, praticamente sumiu tudo, tá? Aqui, na verdade, essa parte de cima aqui era um suporte, tá? Então, aqui quebrou, né? Então, ficou meio mal definido, mas olha aqui, assim, ó. Não tem mais nada aqui, praticamente. Tá? Outros detalhes. Deixa eu ver aqui, ó. Essa parte, né? Que tem essa parte como se fosse uma alça, né? Como é que eu posso dizer? Um trilho, né?
Aqui também tá menos definido aqui, tá? Gente, o que eu posso falar para vocês é que sim, tem diferença, tá? Principalmente para quem vai imprimir miniaturas, faz uma diferença porque na hora de pintar essas coisas vão aparecer, tá? Vou mudar aqui, ó. Vamos lá na visão aqui do lado esquerdo. Uma camada nova. Vamos ver aqui do lado. Essa aqui é a resina da Elegoo. Os botões, ó, dá pra ver aqui, ó, os direcionais, né? Todos os botões bem definidos. Aqui, ó, o globo, né? Os botões, tudo muito bem definido. Aqui dá pra ver as crateras, né? Todos os risquinhos, o globo, aqui as crateras da lua, a bolinha aqui também, que é uma outra lua, né? Tá aqui, né? Enquanto aqui nessa resina a gente já não vê mais isso. Essa bolinha já tá muito deformada, tá vendo? Aqui, ó, praticamente não tá aparecendo mais, ó, tá? Se a gente falar que não tá enxergando, né, esses detalhes, tá aqui a prova de que tem diferença, tá? Ó, aqui essa barra dessa calça, dá pra gente ver bem os vincos, enquanto aqui tá bem rasinho, né? Deixa eu ver onde mais que a gente consegue enxergar. Aqui, ó, eu não sei o que é isso aqui, se é um fone, mas olha só, aqui também tá bem raso, ó, isso aqui também, enquanto aqui, ó, olha só, como dá pra ver que tá bem definido. Dá pra ver aqui os vincos, né, ó, tá vendo? E aí, deixa eu abrir aqui a visão das costas. Olha aqui. Os detalhes. Bom, novamente, aqui nesses detalhes a gente consegue ver bem, né, a diferença, que aqui é mais raso e aqui é menos, né? Aqui, ó, que é como se fosse uma mão, tá? Uma mão robótica, né? Dá pra ver que a definição tá bem legal aqui dos dedos ainda, ó, os encaixes, né? Enquanto aqui, ó, já não dá pra ver tão bem, tá? Meio que virou uma coisa só aqui, ó. Não dá pra ver tão bem esses vãos dos encaixes dessa mão robótica, tá? Aqui, ó, ficou bem rasinho, enquanto a gente consegue ver que aqui já não ficou tão raso, tá? Então, gente, a conclusão aqui em relação a esse vídeo e o comparativo que eu estou fazendo, né, é para a gente entender se tem ou não tem diferença, e eu posso dizer que sim, tá? Tem diferença, mas eu falo que principalmente vai ter diferença para quem imprime miniaturas muito pequenas, tá? E também é importante ressaltar que seja feita a impressão em camadas de 0,02 milímetros, tá? Ou seja, 20 microns. Assim você vai conseguir o melhor resultado da resina, vai conseguir essa textura aqui, ó, que é uma textura muito lisinha, praticamente, ó, não dá pra ver, tá? Não dá pra ver camada nenhuma aqui, ele vira uma coisa só, tá? Demora mais para imprimir? Demora, mas você consegue o melhor resultado possível, né? Você consegue extrair o melhor que essa resina pode te entregar, tá bom? Nesse caso, a resina 8K, né, da Elegoo,
ela traz essa textura acetinada que na hora de pintura, né, não vai ficar essa textura porosa, que é uma textura a mais, né? Ela traz a textura que é original da modelagem, mas no caso ela não vai acrescentar uma textura que não é dela, né, da modelagem, entendeu? Então, gente, essa daqui foi o meu comparativo, tá? Espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês, né? Tentei fazer de uma forma que pudesse mostrar realmente o resultado, né? Da diferença das duas resinas, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar algum comentário, né? Podem escrever aí embaixo, vou tentar responder todo mundo. Entra lá no grupo do Telegram para a gente poder bater um papo sobre isso aqui, né? E talvez trazer mais vídeos assim, né, de comparativos para a gente poder esclarecer e tirar a dúvida realmente se algumas coisas que são mitos ou se são fatos aí da impressão 3D. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Desculpa o vídeo de ter sido tão longo, mas é que como é um vídeo bastante técnico, né, era importante deixar tudo bem esclarecido, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Eu vou ficando por aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos trocando ideia lá no Telegram, beleza? Grande abraço, gente. Obrigado, valeu.